É uma semana interessante, já que tuberculose é uma realidade no Brasil, pouco, eu diria, conhecida da população em geral, mas quem trabalha no serviço de saúde, a gente sabe que a prevalência da tuberculose é alta se comparada com países desenvolvidos. Então existe sim tuberculose. A tuberculose é uma doença relacionada ao aparelho respiratório, né? O paciente tem como sintoma principal tosse, suspeita de tuberculose quando o paciente tosse muitos dias, mais de 15 dias, a gente já começa a suspeitar de tuberculose. Tem aquele sintoma clássico, né, do sangramento ao tossir, a gente chama de hemoptise, tosse com catarro sanguinolento, a gente tem que pensar. E o paciente tem perda de peso, mesmo se alimentando normal, ele tem perda de peso. Então, sintomas clássicos de tuberculose, aquela tosse que não para, o paciente às vezes escarra sangue, o paciente perde peso mesmo se alimentando bem, e às vezes ele tem uma febrezinha baixa. No idoso, como a tuberculose é uma doença que tem uma relação muito próxima com o sistema imune, eu sempre digo que é uma doença que ela pode aparecer no aparelho respiratório, mais comumente ela aparece no pulmão, e ela pode aparecer em vários outros locais, mas ela é uma doença imunológica. A gente, dependendo de como seu organismo reage, a tuberculose ela vai se desenvolver ou não, e a gravidade vai depender. Então, o idoso, como ele tem um envelhecimento do sistema imunológico, ou seja, as defesas já não são tão eficazes como no adulto jovem, ele tende a responder, a ser mais suscetível, assim vamos dizer, ao aparecimento de tuberculose. Eles geralmente já têm, aquele granuloma, já teve o primeiro contato com o bacilo de Koch, com o micobactério, né, em idades mais jovens, mas a depender da imunidade dele, ele pode sim, se ele entrar em contato com alguém que tenha tuberculose, ele pode sim desenvolver tuberculose. A gente tem pacientes com tuberculose, vez por outra a gente faz diagnóstico de tuberculose. Paciente idoso, muitas vezes ele mascara o quadro, como toda doença no idoso, os sintomas são atípicos, nem sempre vem essa febre baixa, nem sempre vem esse escarro com sangue. Muitas vezes é o paciente que vem emagrecendo e tossindo demais. A família muitas vezes confunde com pneumonia, com alguma gripe mal curada, com algum enfisema pulmonar. Essa semana mesmo a gente deu um diagnóstico de uma paciente com tuberculose, que ficou se pensando que era sequela da Covid, ficou se pensando que era uma exacerbação do enfisema do DPOC, e na verdade o exame de imagem revelou lesões típicas, as cavernas, né, típicas de tuberculose. Então, sim, a tuberculose é um público que está mais suscetível, assim como moradores de rua, como quem mora em asilos, né, sistema penitenciário, quem tem alguma doença que afete a imunidade, como por exemplo a AIDS, ou toma algum medicamento imunossupressor, pacientes que estão em tratamento de câncer, eles são mais suscetíveis, o etilista também, eles são mais suscetíveis a desenvolver a doença, a tuberculose, com esse quadro clássico de tuberculose pulmonar, que eu falei anteriormente, perda de peso, tosse por mais de 15 dias, às vezes com escarro com sangue e uma febrícula no final da tarde. Então, é sim uma doença prevalente também no idoso, é uma população de risco e que deve ser pensado sempre nessa hipótese quando o paciente tiver esses sintomas. A gente não pode ficar só achando que é pneumonia, é gripe, é Covid, é isso. Não, a gente tem que estar alerta. Essa semana é exatamente para alertar as pessoas para o risco de ter tuberculose. O exame de imagem é importante, então, no diagnóstico, né? O senhor disse que fez um diagnóstico essa semana com o exame de imagem, né? Isso. O que acontece, Cidinho? Muitas vezes os pacientes, em virtude de serem tratados já com antibiótico, o paciente quando está com uma tosse produtiva, esse antibiótico ele mascara o exame de escarro. Então ele pode dar um falso negativo. O paciente tem a tuberculose, mas aí negativou porque tomou antibiótico. Então é muito comum a gente ver isso. E outras vezes a gente, na verdade, qualquer quadro respiratório em pacientes idosos, a gente tem como regra pedir um exame de imagem, seja um raio-x, seja uma tomografia, a gente vê se aquilo realmente é
uma pneumonia, se aquilo realmente é algum tumor, a gente vê alguma coisa a mais. No adulto jovem, às vezes a gente nem necessita pedir esse raio-x. Mas, não é que não necessita, muitas vezes a gente não pede, necessidade tem. Mas no idoso é obrigatório, você tem que pedir. E é nesse exame de raio-x que muitas vezes foi feita a baciloscopia, deu negativo e a gente vê lesões cavitárias, né? Lesões cavernosas. O diagnóstico ele é feito por sintomas, nascem sintomas, aqueles que eu falei, mais uma baciloscopia positiva ou um exame de imagem com o padrão de tuberculose. Você pode até começar o tratamento num paciente que tem o exame de escarro negativo, mas tem uma imagem e tem clínica sugestiva de tuberculose ativa. Tratamento que dura 6 meses em geral. O paciente tem que ficar monitorado na unidade de saúde. Algumas complicações, efeitos adversos dos medicamentos, a gente conhece bem, toxicidade às vezes no olho, toxicidade na periferia, no fígado, isso é monitorado com exames, mas o paciente fica bom mesmo quando começa a fazer o tratamento. Muito bem, lembrando que você pode mandar a sua pergunta para cá no 3421-2270, que é o WhatsApp aqui da 102, tá certo? Faz sua pergunta em áudio ou em texto e o Dr. Belísio vai responder. Quase não sai. Fala, não tussa não, que estamos falando de tuberculose. Vai responder para você, viu? Alexandre, tem uma pergunta que o ouvinte mandou. Qual foi a pergunta? É em texto, é isso? O texto não ficou bem compreensível. Se ela puder repetir a pergunta. Como é o nome dela? Veja aí, por favor, o nome da ouvinte. Mandou mandou uma mensagem de texto. Eu só me lembro que ela disse que tinha o quadril avantajado. É o quadril ou é a região abdominal? É o ouvinte de Serra Negra do Norte. É de Serra Negra do Norte, ela? Se puder repetir pra gente aí. Pedir ela para mandar a mensagem. Repita a mensagem de forma mais clara para a gente ver se a gente compreende aqui, né? Para o ouvinte, para o Dr. Belísio poder responder, tá certo? A sua pergunta aí, a nosso ouvinte da cidade de Serra Negra do Norte. Doutor, a tuberculose mata? Mata, sim. Tuberculose é uma doença que, como eu falei, ela depende muito do sistema imune do indivíduo, e a depender do indivíduo que desenvolva a tuberculose, a gente pode ter complicações graves, até porque ela também não só dá no pulmão, né? A tuberculose pode ser no intestino, no cérebro, ela dá no osso, ela dá em vários tecidos. Então, é uma doença que tem, se não tratada, tem um potencial letal considerável. Logicamente que no indivíduo com a imunidade, no indivíduo mais jovem, sem doenças crônicas, ela tende a evoluir de maneira mais satisfatória. Os desfechos são melhores. Como assim? No osso? A tuberculose? Tuberculose tem a tuberculose pulmonar, né, e tem a tuberculose extrapulmonar. Ela desenvolve o bacilo, ele ao invés de desenvolver a doença no pulmão, ele desenvolve em outras regiões. Ele pode desenvolver, é mais raro, mas acontece dele desenvolver sim no intestino, desenvolver no cérebro. Os granulomas são formados em outras áreas. Isso é o que a gente comumente chama de tuberculose extrapulmonar, bem mais rara. E geralmente a gente chega num diagnóstico desse depois de ter investigado muito o paciente. Ele não tem esse quadro típico de tuberculose pulmonar, não, de tossir, ele perde peso, ele tem uma febrícula ali no final da tarde, mas o quadro pulmonar muitas vezes passa despercebido. Muito bem, tem um ouvinte aí. Ela mandou em áudio. É de Serra Negra? Isso. Ah, tá. Vamos lá, vamos à pergunta da neta lá de Serra Negra do Norte. Sim, boa tarde, eu vou mandar o áudio. Não, é porque eu tenho uma quintura na minha barriga muito grande. E eu já perguntei a ele o que é que significava isso. Ele respondeu, mas eu não entendi. Então eu queria perguntar de novo, porque agora eu tô que não aguento mais, tomando, quando dá o corpo para tomar banho. Agora é direto, todo dia. Eu tenho 60 anos. É isso aí. Ela tem uma quintura na barriga. Na verdade, não tem como a gente assim, fechar um diagnóstico numa quintura na barriga, assim, é muito vago. Precisaria detalhar melhor essa quintura, se ela está associada a algum outro sintoma. O que a gente sabe é que algumas doenças elas cursam com esse sintoma de queimação.
As neuropatias, né, a degeneração nos nervos, elas são mais, assim, são a principal causa. Por exemplo, a neuropatia diabética que dá muita queimação nos pés, nas mãos. Herpes zoster, o famoso cobreiro, ele começa queimando uma área do corpo, mas geralmente ele respeita um lado do corpo, ele só é da metade do corpo para o lado que ele afeta. Então pode ser cobreiro, pode ser a somatização de um sintoma ansioso. O paciente tem sintomas abdominais, o paciente que tem ansiedade, transtorno de ansiedade, ele pode somatizar, refletir esse sintoma da ansiedade num sintoma físico de queimação abdominal. E pode ser doenças do aparelho gastrointestinal. Pode ser uma colite, síndrome do intestino irritável, pode ser até uma simples verminose pode cursar com um sintoma desse. Então, dizer o que é, assim, só com a queixa de queimação, a gente infere das possibilidades, porque é muito pouco para a gente poder dizer com mais clareza o que pode ser. Como eu falei, voltando, pode ser uma somatização. O que é uma somatização? É a manifestação física de um sintoma mental. Você tem ansiedade e você manifesta aquele sintoma fisicamente. Se manifesta com agonia, com inquietação, com dor. Pode manifestar com dor. Muita gente, quando está numa crise de ansiedade, tem dor de cabeça, tem dor no estômago, a gastrite nervosa, antigamente se falava. Pode ter dor no intestino também. E uma neuropatia, como eu falei, ter alguma degeneração na inervação da musculatura, da pele, do abdômen, ela ter. Então, vai desde uma ansiedade a uma doença mais séria, como diabetes, neuropatia diabética e a própria assim, a neuropatia pelo cobreiro, né? O zoster, né? O famoso cobreiro pode dar esse sintoma. Tem que ir no médico, né, doutor, lá? Assim, eu entendo que ela queria ter uma ideia, né? A pergunta foi mais ou menos para ter uma linha, para ela entender melhor, mas sem dúvida, tanto esse sintoma como qualquer outro é importantíssimo ser avaliada por um médico. Muito bom. Tem outra? Dona Maricô, lá do Castelo Branco, com pergunta. Vamos lá. Tá, doutor Belize. Maricô, aqui do Castelo. Eu queria perguntar a você, que meu marido, ele é diabético. Aí ele saiu uma espinha, daquelas espinhas pretas, que o povo chama de cravo. Aí foi, inflamou, aí a médica passou um remédio, um antibiótico, aí agora estourou, faz 5 dias que eu tiro. É muita secreção. Aí ficou 3 buraquinhos. Aí sai pelos 3 buraquinhos. Será que precisa botar dreno? Colocar um dreno? Porque eu fui para ela de novo, ela disse que não, que enquanto estiver saindo, que sair até terminar. E é vermelho ao redor, muito vermelho. Aí eu estou com medo, porque ele é diabético. O que é que o senhor acha? Infecções de pele, Sidney, em pacientes diabéticos são muito comuns. Foliculite, que é a infecção do poro do pelo, onde o pelo nasce, então foliculite. Furunculose, isso aí pareceu com furúnculo, ou mesmo a infecção de um cisto sebáceo. Ela tinha esse cravo, isso aí na verdade um cisto numa glândula sebácea, produz a nossa secreção oleaginosa como proteção da pele. Então os pacientes diabéticos, por ser uma doença imunossupressora que debilita as defesas, eles são mais suscetíveis a infecções de pele. Nesses casos a gente não recomenda ficar espremendo, não. A recomendação é antibiótico, o médico já passou, e aí você espera, o organismo vai expulsar, exteriorizar aquele material, ou ele vai reabsorver. O que pode se fazer é curativo, às vezes uma compressa morna. Agora espremer não. Primeiro porque dói muito. E depois que ao espremer aquela região, ao fazer compressão, ali você pode jogar bactéria na corrente sanguínea e essa bactéria ir para outro local. Então não acelera a melhora, a não ser que seja um cisto infectado grande, com abscesso, tenha feito um abscesso. Aí você drena, você só abre o local para o pus sair. Mas não fica espremendo não. Drenou, cortou, saiu o pus, fica ali. Muito cuidado, porque diabético as coisas podem
complicar e às vezes essa infecção se tornar generalizada ou mesmo a ter que tirar, ter que remover algum tecido desvitalizado, necrosado, morto ali naquela pele, e isso pode ter complicações. Então, não espremer, no máximo a compressinha morta, tomar o antibiótico certinho, fazer o curativo e esperar o organismo resolver, certo? Então é um cisto sebáceo que infeccionou, provavelmente, e lembrar que os diabéticos eles são mais suscetíveis a infecções na pele, seja ela bacteriana, como eu falei, foliculite, furúnculo, infecção de cisto sebáceo, mas as micoses também, o paciente diabético tem muita, famosa impinge, né? Tem muita micose, tem micose nas unhas, tem micose entre os dedos, é até uma porta de entrada que a gente sempre está orientando o paciente não deixar os dedos úmidos. Então, a orientação para a dona Maricô é essa: não esprema, compressa morne, toma um antibiótico. Se vir que não está melhorando, volta ao médico para ele reavaliar a conduta. Dona Fátima tá fazendo pergunta. Tenho 61 anos, só tenho alguma contrariedade, fico sem ânimo. Se tenho alguma contrariedade, fico sem ânimo. Minha vontade é de ficar deitada. Isso pode ser algum problema? Tenho também sono quando isso acontece. Assim, depressão, ela, no paciente idoso, ela disse que tem quantos anos? 61. 61. Está começando a fase da terceira idade. Ela não é um evento, não. Lógico que o sintoma de desânimo, falta de prazer, falta de coragem, falta de energia, é um sintoma clássico da depressão. A gente chama de anedonia. Mas associado a esse sintoma, a gente precisa ter choro fácil na maior parte do dia, por mais de 2 semanas, maior parte do dia o mau humor, tristeza. Então a gente poderia pensar num quadro nesse sentido, mas como eu falei, depressão ela não pode ser confundida como um episódio depressivo. Você pode ter uma tristeza e aquilo não ser depressão. Então se ela tem essa resposta emocional a um episódio de tristeza, isso talvez não seja doença. Mas se isso se repete, associado a esse sintoma, ela percebe uma facilidade de se emocionar, percebe uma irritabilidade, uma impaciência, percebe alterações no sono, a gente pode pensar num quadro de depressão maior, seja ela uma depressão até subsindrômica, com poucos sintomas, que é bem típica do idoso, ou uma depressão clássica, com choro fácil, maior parte do tempo, alterações no apetite, no sono, falta de energia, irritabilidade. Isso tem que se pensar. Caso seja afastado algum quadro de saúde mental, a gente tem que pensar em doenças que possam causar esse tipo de sonolência. Aí vai desde doenças na tireoide, passando por uso de medicamentos que possam dar sono, até doenças mais graves. Sonolência excessiva seria um tema para a gente passar um programa inteiro. Nesse caso, como é pontual, só na hora da raiva, pode ser que a resposta que o organismo dela esteja dando seja desproporcional, seja mais do que ela precise para aquele evento. E aí ela precisa ver se não tem um transtorno de base, um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, que esteja facilitando essa resposta assim, exacerbada a um evento estressor mínimo, que ela diz que qualquer coisa ela fica assim. Muito bem. Doutor, a rotina alimentar da pessoa idosa é importante que se tenha? Uma rotina alimentar? Os idosos, eles são, até por outras vezes já falei aqui, que eles são mais vulneráveis a subnutrir, ou seja, ter carência nutricional, até mesmo a gente está tão preocupado com a obesidade. Logicamente, eles têm doenças crônicas degenerativas, mais prevalentemente na terceira idade, e essas doenças geralmente requerem uma orientação alimentar específica. Hipertensão, diabetes, taxa alta, dislipidemia e doença renal, às vezes requer uma alimentação com algumas restrições. Só que essas restrições, elas devem ser bem ponderadas. A gente não pode restringir demais. Haja vista que o idoso ele tem um risco de desnutrir. Você às vezes faz uma orientação alimentar que, tudo bem, você até controla melhor a pressão, mas você coloca ele
num risco muito maior de sofrer uma queda, de ficar tonto, a imunidade baixar, ele pegar uma infecção. Então, muito cuidado. Essa rotina alimentar do paciente idoso, ela tem que atentar para esse detalhe que não pode ser muito agressiva, como é no adulto jovem. Ele restringe de maneira que ele precisa. Muitas vezes a gente leva mais tempo para modificar um hábito alimentar no paciente idoso, mas tem que ser lento mesmo. Um detalhe da nutrição do idoso é que eles têm necessidades proteicas maiores e eles têm uma ingestão de proteína abaixo do normal. Isso implica em perda de massa muscular, eles ingerem pouca proteína e precisam de mais proteína. Então, um detalhe da alimentação do idoso é eles terem uma alimentação mais rica em proteína, uma alimentação com mais carne, com mais frango, com mais ovos, com mais leite desnatado de preferência. Eu sempre digo que o ovo é um alimento riquíssimo para o idoso. Então, se ele diminuiu a quantidade de proteínas que ele ingere durante o dia, compare a 5 anos, 10 anos atrás, com o que ele se alimenta hoje, isso tem que ser revisto. Na maioria das vezes a gente consegue incrementar algumas porções de proteínas. A nutrição faz muito bem isso, eles incrementam ao longo do dia e aí ele atinge aquela meta de proteínas. O detalhe é esse, é que eles precisam de um pouco a mais de proteínas, mais frango, mais ovo, mais peixe, mais carne. E a questão de ser uma alimentação diversificada. Eles têm um hábito de, há muitos anos, antigamente a questão da verdura, da fruta, de uma alimentação mais balanceada era menos publicizada, era menos divulgada. E eles comem pouca verdura na maioria das vezes. Então, incrementar, quanto mais colorido o prato, melhor. Isso para idoso, para qualquer, para a gente poder, na alimentação, ingerir vitaminas, minerais, sais, porque muitas vezes quer suplementar isso com um comprimido. E se você fizer uma alimentação com frutas, verduras diversificadas, você consegue atingir suas necessidades diárias de vitaminas e minerais. Então, uma alimentação com um pouco mais de proteína, eu já disse os alimentos, balanceada com fruta, verdura, de maneira mais colorida possível, e a depender da doença que ele tem ou não, ele tem uma restrição de sal ou de açúcar, ou ele tem uma intolerância à lactose e aí não pode ingerir alimentos com lactose, mas a rotina dele deve ter uma quantidade a mais de proteína. Isso eu estou falando em geral, porque, por exemplo, o paciente que está com uma doença renal crônica, ele muitas vezes não precisa de aumentar a proteína, a gente tem que ter cuidado até na quantidade de proteínas que ele ingere, mas via de regra eles precisam de uma quantidade de leite, ovo, frango, peixe maior na nutrição. Se a gente não consegue fazer isso, seja porque a quantidade que ele ingere é baixa, ele perde sabor quando envelhece, ele tem uma tendência maior a se alimentar menos, seja porque ele ingere outros alimentos, outros macronutrientes, de uma maneira a não caber a proteína, a gente tem muitas vezes que suplementar com esses suplementos que tem no mercado, geralmente em pó. Então, a orientação é ter nessa rotina uma quantidade de proteína, balancear para não precisar de estar tomando polivitamínico, e se tiver alguma doença específica, restringir. Não sai restringindo, não existe receita de bolo, todo mundo é essa mesma condição, não. Tem algumas pessoas que precisam de uma orientação mais específica, que a nutrição elabora de maneira adequada.